mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série vendo o livro de partidas do Anand, escrito pelo Zenon Franco, grande mestre paraguaio. Anand Move by Move, livro muito bom. E chegamos no jogo número 8 agora, que tem uma introdução bem legal. Lembrando que era um momento bem turbulento para o xadrez naquela época, né? O Kasparov se afastou dos campeonatos da FIDE. E essa aqui era a final do Campeonato Mundial, que acontecia em Lausanne, na Suíça, em 1998, em janeiro. Como que o Anand se classificou para enfrentar o Karpov? Ele teve que jogar um torneio mata-mata, no mesmo formato que a Copa do Mundo da FIDE hoje em dia, em Groningen, na Holanda, em dezembro de 97. Ele teve que jogar 6 matches. Vou mostrar para vocês já já a tabela, né, o chaveamento que ele teve que enfrentar. Terminou no dia 30 de dezembro de 97. 3 dias depois, o cara tinha que voar para a Suíça para enfrentar o Karpov, que estava totalmente descansado. É uma baita desvantagem para o Anand. Você pode até argumentar que ele estava no ritmo, né, estava mais quente das partidas, estava aquecido já, mas não tem cabimento algum. Isso é uma desvantagem enorme para o desafiante, porque o cara está totalmente descansado aqui, o Karpov, né? Um torneio formato Copa do Mundo é um dos formatos mais desgastantes que tem para o jogador hoje em dia, né? Que a Copa do Mundo até hoje você sabe que dura praticamente um mês, é um torneio muito longo. Bom, mesmo assim, o match aconteceu e nesse momento estamos no jogo 6, era melhor de 6 partidas clássicas. E tá 3-2 pro Karpov. Então o Anand tinha que ganhar essa partida. De qualquer forma, tinha que ganhar. Bom, antes de começar a partida, não esquece de deixar aquele joinha no vídeo. Se você gosta dessa série aqui, que a gente trata das partidas do Anand, seguindo esse livro. E considere também se inscrever no canal. Beleza, vamos lá. Então, o que acontece aqui? Como ele precisa ganhar a partida, tem um comentário que ele faz que é interessante, que nessas situações que você tem que ganhar, geralmente você ir direto tentando destruir o adversário é uma péssima estratégia. Né? Porque você precisa ganhar, então a ideia inicial você fala, pô, precisa arriscar tudo, né? Você vai querer buscar vitória, mas a estratégia provada mais correta, que a história já mostrou muitas vezes, é tentar um jogo longo, tentar colocar essa pressão no seu adversário também, tentar trabalhar posições que seu adversário vai ter muitas decisões. Então você tentar ir direto já destruir o adversário em 20 lances, não vai dar certo. Sem contar que a gente está falando de jogadores extremamente sólidos e praticamente inquebráveis, tipo Karpov. Então, se você tenta atacar ele de qualquer jeito, não vai dar certo. Então, como a gente tem visto que o Anand tem variado bastante nas aberturas também, ele escolheu aqui D4, cavalo F6 e jogou o bispo G5, abertura Trompovski, nomeada por causa do jogador brasileiro. Isso mesmo, o jogador brasileiro Otávio Trompovski, da década de 40 e 50. É um jogador que não é tão conhecido assim pelos seus feitos como jogador, mas essa abertura é uma abertura bem importante, foi usada várias vezes em campeonato mundial. O próprio Carlsen usou, inclusive na primeira partida do campeonato mundial contra o Cariaquim em 2016. Então jogou bispo G5, ele comenta que tinha uma derrota do Karpov nessa Trompos, que ele achou interessante, e como ele diz aqui mesmo, ele queria tentar um jogo com menos teoria, menos embate teórico, e tentar, que nem a gente diz, né, jogar xadrez, entre aspas, né, jogar uma partida mais relaxada, mais tranquila, que ele poderia colocar pressão no Karpov aos poucos. Então, ele jogou E6 aqui, o Karpov, e agora veio E4 imediatamente, do Anand, já ocupando o centro. Parece que o branco tá super bem, mas o preto tem um H6 aqui. Se o preto não faz H6, o branco monta um centro de graça, né? Então a desvantagem pro branco é que vem H6, se bispo H4, eu vou jogar G5 com certeza e vou pegar o peão. Mas aqui o branco toma e cavalo C3. Isso aqui é uma linha muito boa pro blitz, assim, né? Que você toma, pega o centro, joga a dama D2, às vezes pode fazer rock grande ou não, ele acabou fazendo rock pequeno. Mas você tem um jogo muito livre na Trompovs, que era interessante. E no alto nível, claro, ele jogou aqui, dá pra jogar de vez em quando também. Ele queria usar muito como arma surpresa aqui o Anand, claro. Jogou D6 aqui e dama D2 foi jogado. E aqui ele faz um lance bem interessante aqui, o Karpov. Então, depois de dama D2, o branco tem a opção de fazer rock grande, fazer F4, cavalo F3. E o Karpov já começa com G5, que é um lance legal. Mostra também que o Karpov, mesmo precisando empatar, ele tá jogando o jogo. Né? Não quer dizer que G5 quer ganhar, não é isso. Ele quer jogar o lance que ele sente que é correto, sem ficar com aquele braço encurtado, né? Porque às vezes você precisa empatar, você joga muito travado, né? Tentando não fazer fraquezas nem nada.
Mas o G5 é um lance legal aqui do Karpov, bem típico, para evitar justamente essa expansão com F4. Ele fala que bispo C4 foi jogado, que era uma das sugestões do Yusupov. Eu não sabia disso, que ele coloca que o Yusupov, Arthur Yusupov, era um dos segundos do Anand. Interessante, não sabia disso. Eu tô falando que eu não sabia agora, né? E aqui ele joga bispo C4. A ideia do Yusupov é jogar cavalo G2 e fazer o roque pequeno, muitas vezes. O cavalo pode ir pra G3 às vezes também. Ele diz que quando vem o G5, o cavalo F3 é um pouco estranho, né? Porque vai ficar levando o ataque com o G4, então não faz muito sentido. Cavalo C6, cavalo E2, bispo G7 atacou o peão e ele escolheu não fazer o roque grande. Agora acho que já estaria perdendo o peão em F2, né? Mas ele quer jogar a torre D1, defender o peão. Eu não quero avançar também. Vou abrir seu bispo aqui, não faz sentido avançar o peão. Bispo D7, roque pequeno e roque grande. Ele fala que se o Karpov jogasse mais sólido com roque pequeno, dama E3, ele diz que é uma sugestão, e depois F4, em algum momento, cavalo G3 também. Então ele joga roque grande. E aqui, não sei nem qual que é a avaliação no computador, pouco importa pra gente. Mas eu acho que a proposta do Anand já foi boa aqui. Ele queria um jogo desequilibrado, ele queria um jogo sem teoria. Já temos um jogo bem desequilibrado, com certeza. Eu não sei o quanto que o Karpov conhecia aqui, mas você tem já um rock pequeno e um rock grande, e o branco tá buscando a vitória aqui, né? De certa forma. E aqui ele pergunta, né, pro leitor. Lembrando que esse livro é muito legal por isso, tem as perguntas pro leitor sempre, né? Ele pergunta o que que o branco tem que fazer para atacar o rei das pretas. Ele fala que, o Anand fala que B4, né, que seria um lance mais doidão, mais agressivo para tentar ganhar logo, não é um lance tão bom. Ele fala que o preto faria G4, B5, cavalo A5 e o ataque não tem muito futuro aqui. Bispo D3, rei B8, depois eu vou sair com H5, H4. E mesmo que o branco já chegou com o peão aqui, o ataque branco não é tão consistente, é a opinião dele. E o ataque preto tá chegando, H5, H4, H3, né? E se eu atacar o cavalo com a dama, eu jogo B6. É difícil aproveitar essa fraqueza aqui em C6, né? Então ele acha que esse ataque com B4 era meio bobagem aqui. Ele joga cavalo B5. Que ele diz que é um lance que exclama. É um lance difícil pra caramba esse pra mim, cavalo B5. Ele diz que ele jogou A6 aqui, o Karpov. Ele queria provocar o A6, né? Tudo bem, essa parte é evidente. Ele fala, por que não rei B8, né? Que é uma pergunta que ele faz ao leitor também. Então, se um dia você comprar esse livro ou algum livro parecido que tem essa conversa com o leitor, você tem que parar e analisar. Eu tô seguindo aqui porque eu tô gravando o vídeo pra vocês, né? Mas se você quer extrair o máximo do seu estudo sozinho, você tem que parar, ler a pergunta dele e falar, por que não rei B8? E aí você não segue ver a resposta, você segue e começa a pensar com a sua cabeça, né? Ele fala que D5 era um lance bom aqui, seguido de dama A5 com ataque, né? Ele não entra em muitos detalhes, mas, por exemplo, ele fala cavalo E5 é uma opção, né? Mas enfim, cavalo E7, dama A5, ele troca e diz que aqui o preto tem menos defesa no rei. Seria uma posição interessante, né? Então, uma das ideias dele é fazer esse D5 e depois entrar com a dama. Então, ele provoca o A6 e agora ele puxa o cavalo para A3. E agora ele criou o que a gente chama de um ponto de contato aqui. Em inglês eles falam hook. Hook é um gancho, né? Até onde eu sei, em inglês. Mas a gente chama de ponto de contato, né? Porque agora você vai fazer o B4, B5, já tem esse contato. Naquela análise que eu mostrei do B4, B5 com peão em A7, não é tão problemático para as pretas, né? Agora aqui eu vou começar a abrir mais linhas. Bom, jogou G4 aqui o Karpov, tentando expandir aqui na ala do rei. Não sei se ele tem outra sugestão aqui. Ele fala que aqui dama G6 era possível, tentando contestar o centro com F5. Interessante que ataca o peão, né? Não deixa o branco ficar tão à vontade aqui. Se F3. Opa, dama G6, se F3, F5, talvez. Pode ser. Ele jogou G4 aqui o Karpov. E aqui ele faz um lance bem curioso. Bem curioso. Porque, bom, levando em conta o que a gente falou até agora, né? E o cavalo B5, você tem que jogar B4 aqui, né? É um lance bem lógico. Você tá ameaçando o B5, ele não pode tomar.
Mas ele diz que dama G5 seria um lance muito chato aqui para as brancas. Que ele fala que dama E1 não parece tão bom. Sinceramente, eu não entendo por quê. Dama E1 parece ok até. Não é o lance mais ativo, mas eu tô chegando com B5, né? Dama C3 eu entendo que não é tão atrativo porque tá na cara do bispo, mas também é um lance, né? É, uma explicação bem rasa aqui dele, mas como eu já falei, isso é uma coisa que eu gosto até desse livro, que ele não se aprofunda muito em variantes. E às vezes você fica com algumas dúvidas, mas se você quer realmente ler o livro de maneira instrutiva, é até bom essas dúvidas, que aí você pode se forçar. Outra dica, você tá vendo o livro aqui, e aí ele fala, dama C3 é meio desagradável, ele só fala isso. São lances que não são muito atraentes. Aí você tem qual que é o seu trabalho aqui, se você quer extrair o máximo do livro. Vamos analisar a dama C3 e bora ficar 10 minutos aqui analisando. Não vou fazer isso agora com vocês, mas você pode fazer isso sozinho, quando você estiver lendo o livro. Ou qualquer livro de partidas, né? Tentar entender por que não, por que ele não jogou isso. Vamos tentar entender, né? E essa análise que você vai produzir vai ser muito útil para sua evolução. Então ele joga F4 aqui. Esse é um lance curioso, porque ele tira a força de alguns avanços assim, embora parecem um pouco lentos, mas acho que ele quer, na verdade, avançar aqui com E5, e se tomar aqui, eu vou tomar de torre e eu boto uma pressão em F7, né? É, o Karpov tomou em F3 mesmo, torre toma, dama E7. Então, de certa forma, ele tá jogando agressivo para atacar, né? Porque teve os rocks opostos. Mas ele tá fazendo um ataque mais lento aqui, né? O Anand. Ele joga C3 agora. Limita o bispo. Prepara a opção do B4. Veio H5. Ele quer abrir bispo H6 às vezes também, né? Torre de DF1. Torre de DF8. E agora B4. E aqui ele diz que o Anand jogou cavalo, o Karpov jogou cavalo A7 para evitar o avanço, né? O Anand diz que não é ruim esse lance, mas que tá mostrando, o cavalo A7 mostra que o Karpov tava com muito medo da posição aqui já, do B5, né? Então tem alguns comentários que realmente são muito vagos, né? Porque ele só fala isso e segue a análise, segue a partida. Mas qual que seria a alternativa? Agora eu tenho até dúvidas aqui. Bispo H6, talvez, e dama G5, não sei, H4, H3. Porque o que ele tá dizendo, o que o Anand quer dizer é que B5 não é tão forte assim também, né? Vamos chutar um H4, sei lá, B5, toma cavalo B5? Dá um pouco de medo, mas assim, o ataque branco não tá tão rápido assim, né? Parece. Talvez eu tenha dama C2, dama 4 e D5, né? Mas eu posso fazer bispo H6, dama G5, H3. Não sei. Dá um pouco de medo, na verdade. Eu entendo aqui o medo do Karpov. E ele acaba evitando esse avanço com o cavalo A7. Depois do fim do jogo, podemos passar bem rápido aqui com o Engine. Pra conferir umas linhas, né? Mas como vocês estão acostumados já, eu tenho feito essa série sem a barrinha, sem Engine, sem nada, né? Bom, jogou cavalo A7. O Anand aproveitou, já que não tem B5 mais, né? Aproveitou para manobrar aqui com cavalo C2, bispo H6, dama E1 e rei B8. Acomodou o rei numa casa mais segura. E agora bispo D3 ele jogou. Um jogo bem de manobras aqui, né? Porque à primeira vista parecia que ia ser um jogo mais primitivo, né? De avanço aqui e ali. Mas o Anand tomando cuidado aqui para avançar também. Claro que se jogar A4, acho que ele toma o peão, não tem nada, né? Então ele joga esse. Nem sei exatamente pra quê. Talvez ele quer jogar C4, né? Bispo D3. E aqui ele jogou bispo C6, exclama. Coloca uma pressão aqui também. Né? Não sei se E5 era uma ideia, acho que não. Mas era um lance, talvez. Bota uma pressão aqui, cavalo F4, e aí torre de F, G8 ele joga aqui. Tá tentando colocar uma pressão aqui, um contra-jogo, né? Ele diz que se cavalo H5, F5 as pretas jogam. É, eu não entendo muito bem o que o Karpov tá fazendo aqui. Mas o argumento seria que o cavalo tá um pouco estranho, tô ameaçando um dama H. Ah, não, dama 4 eu não tenho, né? Dama G5, talvez. Se tomar, cai a torre. E se eu vou. Ah, se eu voltar, e talvez dama H4, né? E se cavalo F4, eu posso trocar. É, o preto tá atacando aqui. Repara que o Anand não foi pro ataque, né? Ele tá tentando ir pelo centro. Por isso que ele joga o F4, né? Lá no começo.
Mandou o cavalo F4. Olha, essa posição batendo olho pra mim tá extremamente difícil de entender, tá? Não é só você que se você estivesse sentindo isso. Eu falei isso já de várias partidas, tá? Mas essa é uma partida que eu realmente precisaria passar pelo menos duas vezes pra entender um pouco melhor. Porque aqui eu tô bem confuso ainda do que tá acontecendo, né? Eu entendo o cavalo A7 pra paralisar o ataque, né? Mas agora é uma posição de muito, muito cálculo aqui, né? Jogou torre G8, então não tomou em H5 e veio D5 direto. E quando começa a ter umas trocas, uma clareada de posição, fica um pouco mais simples de entender. Então, por exemplo, aqui ele analisa se bispo para F4, D para o C6. Isso, D para o C6. E agora, sacrifício de peça aqui interessante, caramba. Bispo H2 é curioso. Rei H2 e cavalo C6, caramba, loucura. Ele quer botar o cavalinho em E5. Mas ele diz que o branco aos poucos vai consolidar com torre H3, cavalo E5, bispo E2. Eu vou me ajeitando com cavalo E3, dama F2. É, parece que o branco tem uma peça a mais aqui, né? Bispo H2 parece meio bobagem aqui. Ele fala que dama G5, dama E2, o branco tem ataque forte. Ah, que eu tô ameaçando. Ah, entendi agora. Que eu tô ameaçando o bispo aqui e tá caindo em F7 também. Se bispo E5 eu posso tomar ali ou até tomar em B7, né? Bispo E5 parece jogável, na verdade. Torre F7, dama G5, né? É, tenho muitas dúvidas aqui. Ele jogou bispo E8 aqui, o Karpov mesmo. Ele provocou o D5 e voltou o bispo, né? Aí se cavalo H5, ele diz que dama G5. Tem a opção de F5 também, isso aqui é muito confuso. Cavalo H5 é F5, né? Ataca o cavalo em H5. Jogou dama F2 aqui o Anand. Bota mais uma pressão ali. Aqui ele analisa H4, posição muito difícil. Ele joga bispo G7. E às vezes, nesse trabalho de análise, né? Então, eu quero muito ensinar para vocês aqui com essa série, claro, o, o que a gente consegue extrair do Anand em si mesmo, né? Desse livro, mas como estudar um livro de partidas, né? Que é uma das dúvidas que o pessoal mais tem, porque tem tanto livro por aí de partidas, né? Então, às vezes, você tem que parar pra olhar a posição mesmo, né? Que se você ficar só passando, 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 você não pensa direito, né? Então, eu pensei, por que que não pode tomar? Como é que seria essa transição se eu tomar? Tá começando a ficar meio sem espaço. Eu posso levar um C4, C5, né? O cavalo. Cavalo B5, mas aí C4, né? E bispo B5, C4. E avançar E5 não ajuda ninguém também. Então ele não quer. Ele joga bispo G7 aqui. H4 é uma possibilidade. H4 e aí 5 cavalo D4, ele fala. É, H4, cavalo D4, uma coisa assim. H4, cavalo D4, bispo D7, mantendo. Era possível. Ele jogou bispo G7 aqui, que é um lance estranho também. Bom, ele toca no peão em C3, né? Depois que o peão veio para B4, o bispo pode voltar para cá às vezes. Jogou bispo G7. E agora veio o cavalo D4. Aí a pergunta é, como que é a melhor maneira de defender o peão de E6? Ele diz que o Anand faz, o Karpov faz bispo D7, que é a primeira imprecisão mais séria dele. Ele diz que cavalo B5 era o lance correto aqui. Isso era um lance difícil já. Longe de ser evidente, né? Cavalo B5 contra-ataca aqui, né? Fazendo sentido pro bispo de G7. E se eu tomar em E6, cavalo pro D4. Depois eu retomo aqui. Eu ainda não gosto do bispo G7. Não sei. Estranho. E se eu tomar aqui, ele nem comenta, mas acho que eu tomo de bispo, talvez, né? Atacando a torre. E a exposição, pelo jeito, tá ok pro preto. Parece, né? Parece. Bispo E5 eu tô chegando. A4 e torre A1, não sei se é meio lento aqui, mas é possível também. Ah, tô ameaçando Tomases aqui também, né? Cavalo toma, dama por E4. Eu só não gosto que as torres estão muito fechadas, né, com esse bispo aqui. Ele fala que era uma defesa mais ativa, que ele joga bispo D7 se mantendo aqui o Karpov. Tomou em E6. Ah, porque se tomar agora tem duplo, né? Não, mas aí bispo D4. Não, peraí, toma. Por que ele não jogou F por E6 aqui?
F por E6 não podia aqui? Cavalo G6, bispo D4. Ah, dama D4. Aí olha só que lance. É, ele devia mencionar isso aqui no livro, né? Que eu tô ameaçando a dama, e se você tomar, eu tô perdendo a torre ali embaixo, né? E se eu jogar E5, eu tomo e tomo. Ah, esse é um detalhe muito importante, porque senão eu tomo de F em E6, né? Eu não quero dar o bispo de G7 nunca. Então agora, aos poucos, a gente começa a fazer um pouco de sentido do que tá acontecendo aqui, né? Do porquê que ele critica o bispo D7, que taticamente, cavalo G6 funciona para as brancas, né? Então esse é o trabalho que você tem que fazer quando você estiver vendo o livro, tentar entender as coisas que o autor não coloca, né? Então ele entregou o bispo em D4, que não é ideal. CD4, F por isso. Agora deu uma clareada na posição, mais ou menos, né? Um pouco, pelo menos. E aí jogou E5, o Anand. Agora ameaçou cavalo G6, né? Tá. Com o apoio do bispo. Bispo C6. E agora cavalo G6 ele jogou. E agora ele fez um erro decisivo já. O Karpov. Ih, ele deu uma pendurada aqui, o Karpov. Bom, ele disse que era necessário torre por G6. Se bispo G6, bispo F3, né? Sei lá, segue o jogo. O branco tem impressão aqui, tem coisas boas, mas tá caindo o peão aqui no centro. D por E5, né? Tá caindo em B4, cavalo C6. Parece super confuso isso aqui. Mas parece que o Karpov não jogou esse porque ele tava com medo de torre F8. Cheque. Se eu trocar tudo, eu perco a qualidade, certo? Troco tudo, cheque, né? Se eu jogar cavalo C8, eu tomo em G6. Mas depois de torre F8, eu podia jogar esse, cavalo C8, direto, sem trocar as damas. Se tomar aqui, eu tomo e depois você toma aqui. Aí parece que o branco ganha, só que eu tenho dama G5. Será que ele não viu isso, Karpov? Acho que ele não viu isso, hein? Então vocês entenderam a lógica aqui? Ele tava com medo do cheque. Só que ele poderia trocar, cavalo C8. Se tomar, eu tomo de cavalo e defendo. E se tomar ali, dama G5. Ameaça mate e ameaça o bispo. E o preto ganha, inclusive, aqui. Vai ficar 2 por 1, né? 2 peças menores por uma torre. Então ele jogou dama D8. Um erro gravíssimo, segundo o Anand aqui. Mas que super pendurada, eu não entendi o que ele fez. Que agora tomou em H8. Se tomar aqui, torre F8. Acabou, né? Aí bispo F3. Só que agora cavalo F7 eu volto, né? Como assim? Se eu tirar a dama, cai o bispo. E se eu tirar o bispo, cai a dama. E se eu jogar bispo G2, eu tomo a dama e não. Se bispo F1, rei toma, né? E se eu tentar dar um mate aqui, alguma coisa, um bispo C6, aí eu jogo dama G3 e tô com torre a mais, inclusive, né? Tô com uma torre inteira a mais. Olha, a gente já passou por algumas penduradas no livro. Essa aqui, pra mim, é uma das maiores, né? Que loucura, né? Ele. Porque nessa posição parece que até. Tinha até outro jeito de jogar isso aqui. Ele podia jogar até direto. Ah, dá no mesmo, né? Tá. Que ameaça aqui, né? Aí eu tomo. Toma e dama G5. Ele não viu dama G5. Então ele joga esse lá. E ele achou que tinha que sacrificar a peça com cavalo F7 e agora dama H4. É um golpe engraçado até, mas o Karpov viu que tava caindo em F3, né? Ele sacrifica a dama aqui, que parece legal o lance, mas aí se dama toma cheque. Lá, esse aqui é perpétuo agora, porque eu não tenho como tomar o bispo, nem como cobrir. Eu tenho que voltar, cheque de novo, lá e empatou. Mas o Anand, claro que ele não ia tomar dama em H4 aqui. Então, dama H4 ele toma em F3. Dama D4, rei H1. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Que loucura, eu não consigo entender o que Karpov pensou. Não consigo entender. Ele devia estar com muito pouco tempo ali
Porque depois do cavalo F7, o cara, do cavalo G6, o cara vai insistir no torre por G6 de algum jeito, né? Isso aqui ele sabe que ele tá perdido sem nenhuma chance, tem uma peça a menos, né? Tanto que ele jogou D5, ele nem pode tomar aqui. Quer dizer, ele nem quis tomar E5 porque tá tão quebrado, né? Não sei, jogar bispo E4, talvez. Jogou D5. E aqui a partida não durou muito. Ele jogou torre D1. Porque tá caindo o peão de back. Bom, a ideia do Karpov é que vai pegar mais um peão aqui, talvez, né? Mas enfim, por até defender esse mas jogou torre D1 que tá certo. Ameaçou algum descoberto. Sei lá. Tomou em B4, torre B1. Dama A4 pra defender o bispo por A6. E agora dama H5. A questão é que esse peão vai cair, provavelmente, em algum momento ainda, né? Jogou cavalo C6 voltando, dama E2, rei A7, cheque. E aí torre C1 exclama, deixa o cavalo preso porque tá caindo em C7. Eu tô com uma aflição que ele não faz H3 aqui, né? Ah, ele fez no próximo lance. Rei B7, aí ele fala: tem muitos lances que ganham aqui, mas o Anand não esquece do aspecto prático da partida. Ele joga o lance profilático H3 antes de começar a ofensiva final. Torre C8, sei lá pra quê. Ah, porque esse cavalo B4 tem um cavalo D6 cheque, talvez. Peão toma dama F7, né? Invadindo. Isso, exatamente. Cavalo B4 ele fala. Cavalo D6 cheque, peão toma e dama F7. Eu vou ganhar por ataque aqui, né? E se não tomar, dama F7 igual. Jogou torre C8. E aí dama F6. Cavalo D4. Ele fala que aqui vários lances funcionavam. Aí jogou cavalo D8. Rei B8 e cavalo por E6. Abandonou. Se dama A3, torre D1. Defende a torre, defende o bispo. E eu vou acabar ganhando com uma peça mais sem problemas, né? Bom, tem várias coisas pra gente considerar aqui antes de fechar o vídeo, né? Primeiro detalhe só que eu esqueci de comentar, que nesse momento crítico, né, que ele joga o dama D8, ele fala que o Anand notou que imediatamente depois que ele fez o lance, o Karpov fez uma expressão assim, como se ele tivesse percebido que ele deixou passar alguma coisa. Aí ele falou que podia ser duas coisas. Ou ele não viu o cavalo F7, que é um lance simples, mas é possível. Ou ele se deu conta que ele tinha o cavalo C8 na linha do torre por G6. Então, parece que quando ele joga esse lance. Eu acho que é mais o cavalo F7, que é um lance mais fácil, mas geralmente você pensa no futuro, né? Você joga a dama D8 e você fala, putz, o cara pode tomar e voltar aqui em F3, em F7, né? Então ele fala que o Karpov deu essa dica ainda, expressão corporal, né? Ele se entregou um pouco, né? Óbvio que a Nandi já tinha visto isso, né? Ou ia ver com facilidade. Mas parece que o Karpov teve essa expressão ainda, né? Corporal. Aí aqui ele fala que. Vamos passar a parte da Queen Engine bem rápido também. Ele fala que o Anand admitiu que a partida não foi da mais alta qualidade. Ele ficou muito orgulhoso de ter ganho uma partida que ele precisava ganhar, né? Ele não tinha outra opção, né? É a situação must win que eles falam, né? Você precisa ganhar. Então, nessas situações contra um cara tão experiente como o Karpov, que já tinha jogado muitas vezes com o Kasparov, vários matches, né? Era um resultado bem importante. Aí eles foram pro desempate de rápidas. Infelizmente, o Anand perdeu. E não deu certo. Foi 2-0 pro Karpov, inclusive, nas rápidas. Então o Karpov ganhou com muita firmeza aí no desempate de rápidas. Depois ele fala do futuro, mas ele não vem ao caso. Os próximos torneios a gente vai falar nas próximas partidas. Podemos deixar um pouco, colocar um pouco a barrinha aqui em alguns momentos da partida? Não foram muitos, a partida foi relativamente curta até, né? Então aqui nesses momentos, né, eu tava curioso para ver a avaliação no computador aqui, né? Então aqui ele acha que tá bem confuso mesmo, bem confuso, né? Igualado. Igualado com muita bagunça, né? Tem o C4 possível, ele faz o D5. Então, para mim, bispo F4 era possível, pois é. Começa a elogiar o bispo F4 agora. DC6. Ah, tá certo, DC6. E bispo H2, que o Anand fala que ele vai consolidar com uma peça a mais, ele acha jogava computador até. Agora sobe um pouco a vantagem branca. E se bispo E5, C por B7 vai na
Vou atacar aos poucos aí o branco mesmo. Não, tá certo essa análise aqui. Jogou dama F2, voltou, cavalo D4. Ah, e aqui ele fala que bispo D7 foi um erro, né? Cavalo B5, ele... Legal, esse é um lance que ele cita aqui, que o Anand fala, né? E é um lance que o computador gosta, cavalo B5 mesmo. Interessante, contra-atacando, né? Bispo D7 tomou. E aqui tem que tomar. E depois G5, aqui o branco parece estar um pouco melhor já. Ou não. Ou não. É, difícil. O computador também não está muito convencido de nada aqui. Bispo C6. E aí cavalo G6, aqui que foi o erro grave, né? É. Que pendurada do Karpov, né? Ele tá melhor, inclusive, depois de torre G6. Ele tá bem melhor. Que coisa. É raro acontecer isso. Esses caras são muito. Assim, o Karpov era um cara muito consistente, né? Então o torre F8 ele perde imediatamente, né? Troca-troca, cavalo C8 ele tem que abandonar aqui, na verdade. O Anand, né? Acabou aqui, né? Bispo G6, dama G5. E se eu trocar as damas antes, já era também. Então aqui o Anand ia ter que ser obrigado a jogar esse lance chorando, né? Bispo G6. Bispo F3 e o preto tá melhor aqui. Eu achei que tava equilibrado. Toma, toma, eu já posso tomar aqui. Posso fazer cavalo C6 também às vezes. O C6 por algum motivo não é bom. Ele diz não a B4 mesmo. É, ainda dama F6, né? Tem um pouco de bagunça. Toca na torre, vai tocar aqui em E6. Mas assim, eu tenho 3 contra 1 aqui, né? É, segue o jogo, né? Claro ainda. Tá dando uma pequena vantagem 0,70, né? Vantagem razoável pro preto. Mas segue o jogo ainda. Mas é isso. Então ele escolheu uma variante menos teórica, que foi uma Trompovski, né? Acabou que o jogo ficou bem agudo mesmo. Não sei se era a primeira opção do Anand fazer isso, mas o Karpov, legal que ele entrou também na brincadeira, né? Ele foi jogando de maneira bem crítica. Ele não quis aceitar uma inferioridade nem nada. Jogou de maneira bem firme de pretas, né? Tava pronto pra briga. E aí tomou pequenas decisões erradas ao longo do tempo, né? Não sei se nem tantas decisões erradas, né? Agora o Dama D8 seria um erro gravíssimo, né? Talvez pequenas imprecisões antes, mas nada muito errado, né? O que decidiu a partida foi esse lance aqui mesmo, claro. Dama D8, que é um erro que eu já vi um dos maiores em campeonato mundial, assim. Claro que exige uma certa análise, né? Não é uma coisa totalmente óbvia, assim, mas é bem não característico desses caras, do Karpov principalmente, né? Esse tipo de erro tático. Pode ser que ele se apaixonou pelo Dama H4, que é mais difícil de imaginar, né? Porque Dama H4 é perpétuo. Pode ser que ele esqueceu do Dama F3. É difícil acreditar também, porque é uma captura tão simples, né? Mas se você tem que visualizar a posição lá atrás, às vezes você esquece desse tipo de lance, né? Também é raro, mas sei lá. E aí, porque essa posição já tá muito nítida que o branco tá ganho, né? Se ele chegou aqui, ele já teria desistido dessa variante antes. Alguma coisa ele errou antes, né? Então, a gente não sabe bem o que que é. Muito bem. Então seguimos com 100% para Nand. Eu poderia colocar um placar aqui, porque ele ganha todos os jogos do livro até agora. Ganhou as 8 partidas. E agora a próxima partida é contra o Shirov, no ano de 2000 já. A gente muda aí o século, inclusive, né? Vamos ver essa parte um pouco mais moderna aí do Anand depois. Seria o jogo 9 do livro. Então, se você gostou dessa partida, deixa eu colocar a posição final aqui, né? Se você gostou dessa partida aqui, da análise, mais essa vitória aí do Anand, não esquece de deixar aquele joinha no vídeo. Se você não deixou lá no começo, a gente se vê na próxima. Aliás, é a revisão, que eu sempre esqueço. Eu sempre esqueço da revisão, é um negócio incrível. Se você fecha o vídeo antes de eu me despedir, você já perdeu a precisão aqui da partida, né? Vamos ver, tá rodando agora a precisão. Eu sempre esqueço. Agora foi. É, precisão não foi das melhores, não foi das piores também. 93 pro Anand e 87,5 pro Karpov. E a gente pode ver com clareza aqui. Não precisamos nem ver a lista de lances. A gente sabe qual que foi a capivarada do Karpov aqui, que foi o Dama D8, né? 93 pro Anand, né? Pro próprio Anand, sem ter chess.com nem nada, ele já falou, né? Que ele não estava tão orgulhoso da partida aqui. Não foi da mais alta qualidade, né? Mas conseguiu uma luta muito boa e botou uma pressão no Karpov. E o Karpov acabou errando sob pressão, né? O Karpov é conhecido como um dos caras mais gelados aí do xadrez, né?
nervos de aço, né? Já estava totalmente acostumado a enfrentar o Kasparov, né? Que é o adversário mais difícil que qualquer pessoa pode ter ao longo da vida. Mas ele talvez reagiu mal sob pressão. Aí o Karpov, ele acabou ganhando o desempate rápidas, né? Mas tudo bem, podia acontecer com qualquer um deles. Qualquer um dos dois podia ganhar, né? Enfim, 93 pro Anand, 87,5 pro Karpov. Várias imprecisões aqui pela visão do computador, mas o que decidiu foi isso aqui, né? O dama D8 do Karpov. Beleza, agora sim. Então não esquece daquele joinha se você não deixou no começo do vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu!